E o São Paulo tomou uma decisão sobre a possível demissão de Dorival Júnior. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes. As últimas do São Paulo com o jogador sendo oferecido por Juliano Bertolucci. Para últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo tomou uma decisão sobre Dorival Júnior. Ele corre o risco de ser demitido. Antes de trazer a resposta, só contextualizar. São Paulo conseguiu a proeza de perder para a Chapecoense na noite desse domingo por 1-0 em Chapecó. A Chapecoense, lanterna absoluta do Campeonato Nacional e que havia vencido apenas na primeira rodada, eram 21 jogos no torneio nacional sem vitória, até que apareceu o São Paulo e perdeu para a Chapecoense na noite desse domingo por 1-0. Dentro e fora do Morumbi, a pressão pela demissão do Dorival é gigante, mas como eu já havia contado para vocês na semana passada, a dispensa do técnico custaria ao São Paulo 10 milhões de reais. Esse é o valor dos salários a que tem direito o Dorival Júnior e sua comissão até dezembro, e se optar por demitir o Dorival, o São Paulo será obrigado a arcar com todos os salários. A posição e a decisão do presidente Jair Massis é de não demitir o Dorival Júnior, pelo menos nesse momento. E sim, buscar um fato novo. São Paulo vai buscar alguma contratação de atleta nesse início de semana para tentar abafar a crise que é técnica, financeira e política. São Paulo que passa por enorme problema financeiro e de falta de resultados. Hoje, Dorival Júnior tem campanha no São Paulo pior do que a da Chapecoense no Campeonato Brasileiro. Dorival tem 7 partidas no comando do tricolor, com 3 empates e 4 derrotas. Ele não venceu. Aproveitamento de só 14% dos pontos. Já Chapecoense, virtual rebaixada para a Série B, tem 20% dos pontos. Coisa fica ainda pior para o Dorival Júnior, se a gente lembrar que antes desses 7 jogos no São Paulo, ele havia disputado outros 7 jogos no Corinthians sem vitória. São 14 partidas seguidas do Dorival no Campeonato Brasileiro sem triunfo. Aproveitamento horroroso do treinador, que já foi técnico da seleção brasileira e que não cogita nesse momento pedir demissão. O sonho do São Paulo seria que Dorival se demitisse. Aí o São Paulo não precisaria arcar com o pagamento dessa multa. Mas, diante dessa realidade da permanência do técnico, o tricolor deve engolir a permanência do treinador por mais algum tempo. Só para completar em relação a reforços, São Paulo, para tentar abafar essa crise, vai tentar a contratação de algum jogador. Quais nomes poderiam ser especulados? Os que têm sido ventilados: Gustavo Scarpa, Bakambu, Jamie Vardy, até Arthur foi falado nos últimos dias no São Paulo. Lima, volante que pertence ao Fluminense, foi sugerido pelo Juliano Bertolucci. Vamos ver o que o São Paulo apronta nesse início de semana. Tricolor que, muito perto da zona do rebaixamento, pode também não ter Caleri para a próxima partida. O centroavante argentino sofreu um entorse no tornozelo e deixou o jogo na metade. E você demitiria Dorival Júnior? E a multa rescisória, o que você faria? E que técnico você buscaria para o lugar dele? Já usa o espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o empresário Juliano Bertolucci ofereceu Lima ao São Paulo. Juliano Bertolucci e São Paulo têm se aproximado nos últimos meses, depois que o tricolor pagou várias das parcelas que devia ao gigante empresário. A dívida chegou a ser de 76 milhões de reais. A última das parcelas é de 16 milhões de reais, todo o restante já foi quitado. E é nesse contexto de aproximação que o Bertolucci sugeriu a contratação do volante Lima, que em janeiro esteve nos planos do São Paulo. Na oportunidade, o Lima acabou sendo emprestado pelo Fluminense ao América do México. O Lima não conseguiu ir muito bem na primeira parte da temporada. Com a saída do André Jardine do América do México, o América decidiu devolver o Lima ao Flu. E ele está meio deslocado, não vai ser utilizado pelo Fluminense e está em busca de clube. O Santos é outro interessado no jogador. O São Paulo ainda não tem uma posição definitiva a respeito do Lima. A ideia do Rafinha, o executivo de futebol do São Paulo, era trazer alguém de mais nome. Por isso que outras possibilidades como Jamie Vardy, Bakambu e até Gustavo Scarpa foram especulados nos últimos dias. Já contei para vocês que o Scarpa não vai se acertar com o São Paulo se o tricolor não aceitar bancar seus salários de forma integral. O Scarpa ganha 1.200.000 reais por mês no Atlético e o São Paulo gostaria de pagar 800 mil até dezembro. Se o tricolor igualar essa pedida de 1.200.000, o acordo ainda pode acontecer. Já Bakambu está descartado, apesar do custo relativamente mais baixo. O jogador da República Democrática do Congo pede 600 mil reais mensais. Até Arthur foi especulado nos últimos dias. O volante que está livre no mercado seria uma das alternativas do executivo de futebol Rafinha. O grande problema é financeiro. E uma prova disso foi dada na entrevista de Outen Aires, presidente do conselho, à CNN.
ele admite que o São Paulo já ultrapassou R$ 1 bilhão de dívida. E o ex-volante da seleção brasileira Fabinho, que foi pretendido por vários clubes brasileiros, não está mais desempregado. Ele assinou nesse sábado um contrato com o Trabzonspor da Turquia. O volante de 32 anos de idade consegue realizar aquele seu desejo de voltar para o futebol europeu. É óbvio que o Fabinho imaginava se jogando num time maior. Ele chegou a cogitar, sonhar em voltar ao Real Madrid. Mas no Trabzonspor ele vai ter vencimentos parecidos aos que tinha no Al Ittihad, onde ganhava 11 milhões de reais por mês. Cheguei a contar para vocês que o Fabinho tinha no Al Ittihad o maior salário entre atletas convocados para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Trabzonspor que recentemente fechou com Mohamed Salah e ainda pensa na contratação de um grande centroavante. Uma das possibilidades é Pedro, informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. O Fabinho, antes de fechar com o Trabzonspor, foi sondado pelo Cruzeiro. Em janeiro havia sido procurado pelo Palmeiras. Mas o objetivo do Fabinho, que tem 32 anos de idade, é permanecer por mais 2 ou 3 temporadas no exterior, aí sim, para voltar para jogar em definitivo no futebol nacional. A pergunta que eu deixo para você, o Fabinho caberia no seu clube do coração? O que você pensa sobre o jogador que era reserva na seleção de Carlo Ancelotti? Rodrigo Henrique da Silva, boa noite, Nicola. Dorival cai quando? Ou vai querer esperar e rebaixar o São Paulo? Não aguento mais ver ele lá. Rodrigão, tem um grande problema, ou dois, né? O primeiro é financeiro. A demissão do Dorival Júnior custará ao São Paulo cerca de 10 milhões de reais. O Tricolor vai ter de indenizar o Dorival e a comissão técnica com salários até dezembro. O melhor dos mundos seria que o Dorival entregasse o cargo ou aceitasse que o São Paulo chegasse a um acordo com ele. Mas se precisar demitir o Dorival, certamente essa compensação financeira de 10 milhões de reais é um problema. E por que eu citei duas situações? Porque a segunda diz respeito a buscar um substituto, né? Quem que você contrataria para o lugar do Dorival? Renato Gaúcho? Será que ele toparia? Não vejo tantas boas opções, mas, cara, perder para a Chapecoense. Vamos lembrar só para quem tá você que está chegando agora. A Chapecoense havia vencido a primeira rodada do campeonato. 21 jogos depois, a Chapecoense volta a vencer, batendo o São Paulo. Cara, esse tricolor de hoje não mete medo em ninguém. O Scarpa não rolou. Vamos falar o português bem claro. Por que o Scarpa não foi para o São Paulo? Porque o Scarpa ganha 1.200.000 reais por mês no Atlético. São Paulo quis pagar 800 mil mensais. O Scarpa falou: não vou para o São Paulo para ganhar 400 mil a menos. Se o São Paulo quiser me contratar, precisa pagar exatamente o que eu ganho. Como o São Paulo quis economizar, não houve acordo, tá bom? Leandro Pereira. Boa noite, Nicola. Estão falando muito já no Renato Gaúcho ou Zubeldia procede. Cara, Zubeldia não boto fé não, tá? Mas enfim, primeiro vão ter que arranjar 10 milhões de reais para pagar o Dorival, com a lembrança de que o São Paulo já demitiu técnicos desse ano e ainda está pagando esses treinadores. Vocês acham que vale a pena? Deixa eu mandar uma mensagem para uma pessoa de São Paulo, vai que a gente consegue alguma atualização. Quer ver, ó? Boa noite. Tudo em ordem? Tudo em ordem é foda. Perguntar pro cara do São Paulo, tá tudo em... Passando para saber se tem alguma chance de o Dorival cair. Vou mandar para duas pessoas, tá? Vou mandar para uma outra também, quer ver? Uma muito próxima ao Arrimacis. Boa noite. Tudo na paz por aí? Passando para saber se tem alguma chance de o Dorival cair. Vamos lá. Vou mandando as perguntas aí, tá? Que eu não souber, eu repasso para as minhas pessoas. O Edson Pinheiro vai ter que mandar embora. O cara já estava há 7 jogos sem vencer no Corinthians quando foi contratado. Não dá mais, não, tá claro isso. Pois é. O Dorival não ganha o jogo de Campeonato Brasileiro desde fevereiro. Acho que são 16 partidas. O Leandro Pereira está sugerindo Pedro Caixinha. Cara, na fase atual, eu acho que se eu sou dirigente do São Paulo, eu topo fazer essa troca. O Renato SPFC. Nicola, eu pensando como essa diretoria faz as coisas no São Paulo. Se o Dorival sair, eles devem ir atrás do Rogério Ceni. Você consegue ver se o Ceni aceitaria vir para o São Paulo agora? Não. Não vai acontecer. O Ceni correu risco de demissão no Bahia em algumas oportunidades. E o Grupo City sempre o bancou. Essa é uma possibilidade descartada, tá?
Se o Rogério tivesse desempregado, eu acho que seria lógico. Deixa eu só trazer uma observação importante. A observação é, né? Enfim, eu fiquei com a impressão de que se o São Paulo tivesse jogando até agora, não teria saído o primeiro gol, tá? Fiquei com essa impressão de que se estivesse jogando até agora, não teria saído o primeiro gol. Porque, cara, o São Paulo ofensivamente muito frágil mesmo, né? Dorival periga. Timão e São Paulo perdem. Enfim, criou, especialmente depois da saída do Caleri, cara. Achei que as mexidas que o Dorival fez foram bem ruinzinhas. Conversando aqui com uma pessoa do São Paulo, tá? Se a gente traz essa resposta ainda durante a live. Dorival pode ser demitido? Rodrigo Henrique da Silva, meu amigo, porque eles não pensaram antes de demitir o Crespo. Então, por causa de multa, Dorival não tem multa. Ele mesmo falou junto com o Rui Costa. Rodrigão, eu perguntei para uma pessoa do São Paulo, que trabalha lá no São Paulo, como é que funciona o contrato do Dorival, e a pessoa falou que tem de pagar os salários do Dorival e da comissão técnica até dezembro, tá? Você tocou num ponto importante, já que a multa era um problema, por que demitiram o Crespo lá atrás, né? E aí, aquela justificativa sarrapada dos caras, de que, olha, o Crespo tinha perdido o ambiente, o trabalho dele era muito ruim, mas a verdade é que desde a demissão do Crespo, o São Paulo só se atrapalha, né? Uma coisa pior do que a outra. O que vocês fariam? Vocês demitiriam o Dorival e contratariam quem? Já usem o espaço do chat aí, tá? Ó, o seu Roberto, salve, Nicola. Ainda em dúvida, ainda duvida de mim que o São Paulo vai cair? Estão fazendo tudo deliberadamente para isso. Não tem outra explicação. Hoje parecia futebol de defunto. Um bando de emasculados em campo. Mas os caras querem derrubar o São Paulo para quê? Para SAF? O Diego Júnior deixando like 42, brigadão. Ricardo Freitas Gomes, torcedor do Fla. Dorival precisa cair urgente. Esse São Paulo será rebaixado, viu? Que campanha. Só ver os próximos jogos do São Paulo, só para dar uma estudada, porque, cara, de fato, a coisa tá feia mesmo, né? Quer ver, ó? Próximos jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. São Paulo pega o Bragantino em casa. Ninguém pode cravar que vai ganhar, não. Do jeito que vai o São Paulo, enfim. Depois o São Paulo pega o Galo em casa. E esse jogo já nem é entre os confrontos contra o Cruzeiro, né? Depois o Palmeiras fora, depois o Inter em casa, depois o Cruzeiro fora, depois o Vitória em casa. Não é tão difícil assim, não é aquela tabela péssima. Dá para fazer pontinho aqui. O problema é que o São Paulo não tem se mostrado nem um pouco confiável, né? Ó, o Edson Pinheiro aqui, membro do canal do Nicola. Boa noite, Nicola. Conta aí pra galera do meu cash out relâmpago, fora do Dorival. O Edson é São Paulino e membro do canal, né? E é um dos caras que acabaram virando amigo com o tempo, né? Pois bem, hoje ele tava me contando que estava assistindo a Red Bull e Grêmio, e ele tinha apostado na vitória do Grêmio. Pegou uma odd de 5, né? E aí, quando o Bright White fez gol, antes de analisarem o gol, a casa de apostas que ele apostou, ela deu um bugzinho, demorou um pouquinho e ofereceram um cash out para ele violento. Ele deu cash out antes da avaliação do gol e aí ele conseguiu sair com cash out com uma grana violenta. Depois o gol foi anulado, o gol do Grêmio, e no final da partida ainda saiu o gol do Red Bull Bragantino. Ou seja, ele ganhou uns R$ 300 num jogo em que o time que ele apostou perdeu. Foi essa a conclusão do dia. Severino Costa, assistir a um time ruim do São Paulo de agora para frente não vai ganhar nenhum ponto com esse treinador Bardoval. Fora Dorival, fora Micali, técnico do Londrina, não dá mais. O André Pinella já quer demitir 2. Reginaldo Fernandes, que técnico seria bom para o São Paulo? Essa talvez seja a primeira pergunta depois de como pagar os 10 milhões de reais da multa. Você conseguiu o dinheiro para pagar a multa, tá bom. E aí, quem que vai se pensar em técnico? O Leandro Pereira está sugerindo nomes para o lugar do Dorival. Pedro Caixinha, Zubeldia, Renato Gaúcho ou Carpini. Cara, o Zubeldia e o Carpini já passaram pelo São Paulo e não deixaram tão boas recordações, né? Não sei se seriam alternativas. Vocês gostam? Nicola, tem que mandar o Dorival embora, pede o Valdinei Batista, torcedor de São Paulo em peso aqui, pedindo a demissão do treinador. Quem vem para o São Paulo, o Dorival tem que sair. Estou tentando, aguardando aqui a resposta. Não falei com o Macis. Pessoa muito próxima ao Macis acabou de responder.
Se souber de alguma coisa, me dá um toque. Vamos lá. Estou tentando checar por aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue alguma apuração em tempo real para vocês. O problema do São Paulo é o clube por inteiro. KKK, escreve o Jonatas Eber. Cara, do jeito que vai, a chance de o Maciz ganhar, tentar conseguir a reeleição em dezembro é mínima, né? Hugo Humberto. Boa noite, Nicola. O São Paulo poderia contratar o Danilo do Berlândia. Aposta muito arriscada para esse momento, não? O Zé Danilo subiu, o Berlândia da Série D para a Série C. É, iniciou seu trabalho como técnico nas categorias de base do Corinthians, enfim. Dorival, no São Paulo, no Brasileiro, foi 7 jogos. Nenhuma vitória, 3 empates e 4 derrotas. Em 21 pontos disputados, ele só ganhou 3 e perdeu 18, sendo que vinha de 10 jogos sem ganhar pelo Corinthians. Pois é, já são 17 jogos do Dorival sem ganhar. Cara, precisamos fazer um vídeo para falar sobre essa performance do Dorival, cara. Campanha bizarra no Campeonato Brasileiro. A campanha dele é nível Chapecoense. Vou fazer um vídeo. Severino Costa, Nicola, ainda é tudo que o torcedor ainda vai ter que o São Paulo jogar com a Chapecoense no ano que vem na Série B. O Efran Santana Luxemburgo sempre quis dirigir o São Paulo. Nicola, o que você achou do jogador da Chape segurando Domingos e rindo? Os jogadores sabem que o VAR só prejudica o São Paulo e ainda riem na cara. Será, cara? Qual seria a vantagem do VAR prejudicar o São Paulo para favorecer a Chapecoense? Celso Alex, até que a rodada foi boa para o São Paulo. Todos de baixo perderam. Vai São Paulo para a segunda divisão. O Stop Car. O São Paulo acabou ali. Tem que sair tudo. Se não virar SAF, acabou. Meu time, o que você acha, Nicola? Eu acho que tem que virar SAF também. Tô com você nessa. Se não virar SAF, o São Paulo nunca mais vai ser competitivo e mais cedo ou mais tarde vai acabar caindo, tá? Ajuda aí, Nicola, pelo amor de Deus, fala que o Dorival caiu. O Efron não tem essa oportunidade, não. Solução para o São Paulo. Primeiro, demissão do Dorival. Segundo, pede perdão de joelhos ao Crespo e o traz de volta. Ele está trabalhando no Atlas do México, tá? Terceiro, tira o ponta, volta a jogar com 3 zagueiros e 3 volantes. Vence os 9 jogos no Morumbi e escapa da B. Essa é a mensagem do Ezequias Portillo, ou Portilho, como queiram. Renato Rosa, boa noite, Nicola. Tudo bem? Com a derrota de hoje, o Dorival corre risco de demissão? Estou tentando descobrir, tá? Qual o nome no mercado que seria uma boa para o São Paulo? Renato Gaúcho está livre? Tá. Renato Gaúcho está livre. Também falaram em Pedro Caixinha, enfim, não tem nada muito também animador, sabe? Não tem nenhum nome. O Alex Júnior Batista, o problema do São Paulo não é só técnico, tem que trocar o chama-gol em mão de alface.